Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá. E aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo para ler e também você encontra este material lá no Classroom, tá bem? Então aqui a gente dá início a mais uma aula, tá? Da disciplina de equações diferenciais ordinárias, de EDO, tá? E aí, a gente vai falar hoje um pouco sobre redução de ordem, tá? Então, a gente vai estar particularmente trabalhando com equações de segunda ordem. E aí, a gente tem uma propriedade que é a seguinte: quando você conhece uma solução, tá? Então, você consegue manipular, tá, essa equação, e você, para encontrar outra solução, você terá que resolver uma equação de primeira ordem, tá bom? Então, é basicamente isso, por isso que é uma redução de ordem. A partir do momento que você conhece uma solução, você, para encontrar uma segunda solução, você recai numa equação de primeira ordem, tá? Então, bem, então, como eu já comentei, a gente vai falar sobre redução de ordem, conhecido por este nome, tá? Esse procedimento. E aí é um dos fatos mais interessantes, tá? Importantes aí, quando a gente está estudando equações diferenciais lineares, tá? Linear de segunda ordem, certo? Equação linear de segunda ordem. E aí, quando a gente quer construir, tá? Na verdade, a gente pode construir uma segunda solução, desde que a gente já conheça uma primeira solução, tá? Então, quando você tem uma equação linear de segunda ordem, homogênea até, tá? A gente pode construir uma segunda solução a partir de uma que já esteja conhecida, tá? Então, por exemplo, se y1 é uma solução, a gente vai pedir que seja uma solução não trivial, tá? Dessa equação aí. Aí o procedimento que a gente vai usar, a gente vai conseguir encontrar uma solução y2, tá? Uma segunda solução y2. E aí, esse procedimento consiste em reduzir essa equação aí acima para uma equação de primeira ordem, tá? Então, por isso que esse nome de redução de ordem. Então, se y é uma solução, para a gente encontrar y2, que seria outra solução, a gente vai proceder de tal modo que a gente vai reduzir o nosso problema à equação de primeira ordem, tá? Então, aqui algumas observações, né? Como sempre a gente está considerando, algumas considerações, na verdade. A gente sempre vai estar trabalhando com essa equação em um certo intervalo, tá bom? Adequado. Os coeficientes sempre contínuos, tá? E o coeficiente da segunda derivada, que no caso a maior ordem de derivação aqui, a gente vai pedir que ele seja diferente de zero em todo o intervalo i, tá bom? Isso é para garantir existências, tá bom? Garantir existência nesse nosso intervalo, tá? Então, aqui a gente vai estar trabalhando só com a equação de segunda ordem, tá? Temos somente derivada aqui de segunda ordem, ok? Então, isso daqui a gente vai levar para o decorrer da aula, tá? Essas considerações aqui que a gente fez. Então, como que é esse procedimento? Bem, então vamos aqui primeiro em um exemplo, tá? Bem, se você pega uma solução, uma função aqui y1 igual a exponencial, claramente, tá? Se você deriva aqui uma vez, dá exponencial. Se você deriva duas vezes, também dá exponencial. Então, quando você pega aqui a segunda derivada menos a primeira, ou menos a função, né? Você tem o que? Você tem exponencial menos exponencial, que dá igual a zero. Então, claramente, essa nossa função aí, y1, ela é uma solução para essa equação aqui. Essa equação ela é linear, ela é de segunda ordem homogênea, tá bom? Então, a gente tem uma solução já conhecida, que é a exponencial. Bem,
Então, como essa equação ela é de segunda ordem, a gente espera, né, obter duas soluções linearmente dependentes, né? Duas soluções linearmente dependentes. Então, bem, a gente tem uma, como que a gente encontraria a segunda? Então, bem, a grande sacada, digamos assim, tá? É você tentar buscar uma solução desta forma, tá? Que seja um produto, ok? Que seja exatamente um produto da função que você já conhece, que no caso é a exponencial de x, com uma função u. Então, se você descobre u, né? Então você descobriu y. Então, se você descobre u, multiplica pela exponencial e você tem a sua solução y, que seria y2, tá bom? Bem, então, quando você pega essa expressão de y aí e você deriva duas vezes, você encontra essa expressão aqui, tá? Isso daqui é a segunda derivada de u exponencial de x. E aqui, menos, né, a sua y, que no caso é u exponencial de x, tá bom? Então, você vai poder cancelar este termo com este termo aqui, tá bem? E aí vai ficar, se você coloca exponencial aqui em evidência, vai ficar só segunda derivada de u mais duas vezes a primeira derivada de u, tá bom? Então, bem, você quer que isso daqui seja igual a zero, tá? Então, você quer o quê? Que exponencial de x, segunda derivada mais duas vezes u, seja igual a zero. É isso que você quer. Só que a exponencial, ela é sempre diferente de zero, tá? Então, se você quer que esse produto seja zero, então é porque isso daqui tem que ser zero, tá bom? Então, você tem que pedir essa condição aqui, que é a segunda derivada, né? Você então quer que isso daqui seja zero. Que a segunda derivada de u mais duas vezes a primeira derivada seja igual a zero. Aí você diz, professor, mas você falou que a gente ia recair numa equação de primeira ordem. E aí eu estou vendo duas derivadas de u. Bem, mas aí, se você faz uma substituição, tá? Porque você observa o seguinte, eu tenho duas derivadas de u, tenho uma derivada de u, mas eu não tenho u, né? Então, bem, se você chama w aqui de u', né? Ou seja, w, a derivada de u, então, quando você deriva w, isso daqui é a derivada da derivada, né? Ou seja, é a segunda derivada. Então, quando você tem o duas linhas, é a derivada de w, mais duas vezes a derivada de u é w, tá? Então, você consegue reescrever essa expressão desse modo aqui, quando você faz w igual a derivada de u, tá? E essa daqui, ó, ela é linear, tá? É de primeira ordem. Então, essa equação aqui, ó, ela é linear de primeira ordem. Mais do que isso, você pode ver que ela é até separável, né? Ela é até uma equação separável. Mas bem, então você resolvendo por qualquer um dos dois métodos, tá? Ou multiplica pelo fator integrante, né? No caso de ver que ela é linear, ou escreve da forma que ela é separável, porque ali você tem dw dx igual mais 2w igual a zero. Se você multiplica tudo por dx e multiplica por w, isso é dw, né? Sobre w mais 2dx igual a zero, né? Então, veja aí que ela é separável. Também pode resolver ela sendo linear. Então, você tinha que multiplicar pelo fator integrante, né? Então, é a exponencial da primitiva de 2 aqui. Então, a exponencial de 2x. Bem, então, independente do que você faça, aí você vai resolver essa equação e encontrar w dessa forma, tá bom? Então, w vai ser igual a uma constante, C1, que multiplica a exponencial de menos 2x, tá certo? Bem, só que quem é w, né? W é a derivada de u, então derivada de u é igual a C1 exponencial de menos 2x. Você só usou que w é exponencial de u, tá? W é a derivada de u, perdão. Bem, e aqui, então para encontrar u, o que é que você faz? Você integra, né? Então, quando eu integrar, vai aparecer o menos 2, por isso que apareceu menos 2 aqui, tá? Então,
e mais uma constante. Então, só fiz daqui, você só integrou, tá? Você integra. Bem, então resolvi, integrei e encontro U, tá bom? Aí você observa que está dependendo de dois parâmetros, que é C1 e C2, tá? Então, bem, então você encontrou U, como eu disse, se você encontra U, você encontra Y, tá? Por quê? Né? Porque Y, como a gente já viu lá, Y é U vezes a exponencial. Então, Y é U vezes a exponencial, eu encontrei U ali, só vou multiplicar pela exponencial, e aí encontro essa propriedade aqui, tá? Bem, e daí eu tenho duas constantes, dois parâmetros, né? Que é C1 e C2. Se você fizer C1 igual a zero, né? Então isso daqui vai sumir, você encontra isso daqui, que é basicamente a Y1, tá? Então não é interessante. Então, para você encontrar puramente outra solução, você na verdade zera essa e fica com isso daqui, que lhe dá uma informação nova, que é a exponencial de menos x, tá bom? Então, você pode pegar aí C2 igual a zero, né? C2 igual a zero, e você toma C1 ali como sendo menos 2, só para poder ficar isso tudo aqui igual a 1, né? Então, y2 é justamente o que tem de novo aqui, que é a exponencial de x, tá bom? A constante não vai mudar muita coisa. Então, bem, então aí você acaba de encontrar uma outra solução, tá bom? E aí você pode até verificar, né? Se eu pego y2 igual a exponencial de menos x, a derivada vai ser menos exponencial de menos x, e a segunda derivada vai aparecer outro menos, então vai ficar mais, né? Então, exponencial de menos x. Então, quando você pega y2, duas derivadas, menos y2, isso daqui vai ficar igual aqui, né? Exponencial de menos x, menos exponencial de menos x, que é zero. Então, de fato, também é uma solução nova, tá? Então, esse é o procedimento. Então, é natural, tá? Você lembrar aqui só da sua substituição. Sua substituição vai ser dessa forma aqui. É só uma função vezes a que você já conhece, tá bom? E aí você faz e tudo vai, meio que sair natural, tá? Então aqui você tem o caso geral, tá? Então no caso geral a gente vai escrever aqui, ó, P e Q é uma equação de segunda ordem, tá? Como eu estava supondo, no caso geral aqui seria A2, A1, né? No caso geral a equação seria assim, A2, y duas linhas, mais A1, y' mais A0, y igual a zero. Mas como a minha A2, eu estou tomando que A2 de x é diferente de zero para todo x pertencente a i, então eu posso dividir tudo por A2, né? Então aqui ficaria A1, A2, A0, A2 igual a zero. Então eu estou escrevendo isso daqui como P e isso daqui como Q. É só para simplificar, tá bom? Então, com as considerações, a gente pode tomar tá trabalhando com uma equação de segunda ordem só dessa cara aqui. Y duas linhas, mais P, y' mais Q, y igual a zero, tá bom? E aí, a gente vai estar tomando y1, uma solução, né? Que já seja diferente de zero em todo o intervalo, tá? Vou estar pedindo isso daí também. E aí, a gente vai definir daquela forma, tá? Ó, a solução que a gente vai querer é justamente o produto, tá? O produto da nossa solução com a U. Então, vai ser U, Y1, tá? Só que aqui eu não tenho ainda a cara de Y1. Eu vou fazer isso de modo geral para que a gente possa deduzir uma certa expressão, tá bom? Então, bem, vou repetir o procedimento. Então, quando eu olho aqui a primeira derivada e a segunda derivada, tá? Elimino o que tem que eliminar, né? Simplifico o que tem que simplificar. A gente vai chegar numa expressão desse modo, ó, tá? Uma expressão desse modo, tá bom? Então vai ficar y1, que eu já conheço, vai ficar segunda derivada de u mais duas vezes y1 linha mais py1, tudo isso vezes u linha igual a zero. Então aqui você tem uma equação, ela é linear, tá? E ela ainda é de segunda ordem. Mas observe que você não tem u nela, tá?
Então, por esse motivo, você pode fazer uma substituição desse tipo, que é justamente w igual a derivada de u. Então, a derivada de w vai ficar a segunda derivada de u. Então, aqui, 2 derivadas de u vai virar a derivada de w. E aqui, onde era a derivada de u, é somente w, tá? Então, agora essa daqui é a equação linear, ela é de primeira ordem linear. Ou então, você pode verificar que ela seria também separável, tá? Aí fica a seu critério qual método que você quer utilizar. Então, aqui, se a gente olha a gente olha mesmo pelo método de linear, então multiplica pelo fator integrante, tá bom? Então, divide tudo por y1, aí usa o fator integrante, tá? Então, você encontra que w, né? W, que na verdade é o linha, que é w, teria essa expressão aqui, tá? É uma constante C1, aí você tem uma divisão aí da exponencial de menos a integral de p, e tudo isso é dividido por y1 ao quadrado, tá? Bem, e aí, isso daí é a expressão de u', para você encontrar u, você integra, tá? Então, quando a gente integrou, ficou C1 e a integral do que eu já tinha antes, mais uma C2 aqui, tá bom? Bem, então eu tenho essa expressão aí todinha. Bem, e desse modo, tá? Então, como eu queria como eu queria y, e y é o, né? É o y1, eu encontrei quem era u, né? Vou multiplicar apenas por y1, e aí eu encontro y2. E aí, daquela mesma forma, né? Como eu tenho aqui, quando eu multiplicar tudo por y1, né, vai ficar C2y1. Então, esse C2y1 não me dá nenhuma informação nova, por isso que eu tomo C2 igual a 0, tá? E aí, o C1 eu posso tomar igual a 1, e aí, o y2 vai ficar y1 vezes u, ok? E aí, vai ficar y1 que multiplica a integral, tá? Aí, desse quociente, que é a exponencial de menos a integral de p dividido por y1 ao quadrado, ok? Essa expressão aqui a gente pode até chamar de x, ok? Vamos até chamar de x. Então, aqui a gente tem até, digamos que uma fórmula para a segunda, para a nossa segunda solução, tá bom? A gente pode ver dessa forma, tá? Mas aí, eu quero também que vocês entendam o procedimento, porque às vezes se pegar muito a fórmula, né, pode parecer às vezes muito robótico, e a ideia é tão simples e as contas vão fluindo, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Então, você tem o seguinte, você tem y1 igual a x ao cubo, e aqui você tem uma equação, tá? Linear, de segunda ordem, tá bom? Homogênea. E o intervalo é o intervalo 0 mais infinito, tá? Onde você quer descobrir a sua segunda solução. Então, nesse intervalo aí, o seu termo aqui, ó, ele é sempre diferente de zero, né? Ele só é 0 no 0 e você está desconsiderando. Então, ótimo. No mais, todas as condições são exigidas. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Bem, então, y1 é solução. Então, y igual a x3. Se eu pegar a derivada, dá 3x2. Preciso de mais uma derivada. Então, vai ficar 6x, tá? Quando eu substituir ali, a segunda derivada, 6x menos 6, a função vai ficar igual a 6x3 menos 6x3 igual a 0. Ok, tá? De fato, ela é uma solução. Bem, vamos repetir aqui a ideia, né? A ideia qual é? Eu tomar y igual a x1 vezes u. Então, é x3u, tá? Essa daqui é a ideia todinho, tá? Então, o resto é só eu olhar o que é que eu vou obter. Então, bem, quando eu faço uma derivada, né, vai ficar aqui o do produto, 3x2u, mais x3
U'. Se eu derivo duas vezes, isso daqui vai ficar o quê? Né? Regra do produto de novo aqui, vai ficar 6xu mais 3x2u' mais 3x2u' mais 3x3u', tá bom? Esse com esse, né? Esse com esse aqui eu posso estar somando logo, então vai ficar 6x2u', né? E esse daqui eu vou trazer para cá. Tá? Quando eu substituir isso daí na minha expressão, né? A minha expressão é x2y menos 6y. Isso vai ter que ser igual a zero, né? Mas aí vai ser x2. Quando eu substituir a expressão, vai ficar 6xu mais 6x2u' mais x3u menos 6 e a minha função x3u, tá? Bem, vamos ver aqui o que a gente tem. Vai ficar 6ux3 mais 6x4u', né? Mais x5u' menos 6x3u, tá bom? Bem, e aí você observa, né, que 6x3u, você pode cancelar com isso daqui, e você vai ficar simplesmente com 6x4u' mais x5u'. Então, isso daí tem que ser igual a zero, né? Então, você quer que 6x4u' mais x5u' seja igual a zero, tá bom? Bem, só que o que acontece, né? Você pode colocar x4 em evidência, x4, né? 6u' mais x', igual a zero, tá? Só que o intervalo onde você está trabalhando é o zero mais infinito. Então, nesse intervalo aí, isso daqui é diferente de zero. Então, o que ele implica que, na verdade, só isso daqui é que tem que ser igual a zero, tá? Bem, e aí, com isto, né, você tem a sua nova EDO aí, tá? Sua nova equação. Bem, só que essa equação, né, quando aí você pode fazer a substituição w igual a u', porque observe que você não tem u nessa equação, né? Então você tem essa equação aqui, ó, mas você não tem u nela, tá? Então quando eu fizer essa equação aí, ela vai ficar o quê? Vai ficar x w', tá? Mais 6w igual a zero, tá bom? Bem, e aí, em vez de escrever w', eu vou escrever assim, ó, dw dx, tá? Só para a gente ver que ela, por exemplo, é separável, tá? Então, quando eu divido tudo por w, vai ficar dw sobre w, né? Mais 6. Aí eu vou multiplicar por dx e dividir por x, tá? Então, elas são separáveis. Eu vou resolver por esse procedimento, tá? Então, vai ficar, quando eu integro, vai ficar ln de w, tá? Mais, aqui vai ficar 6 ln de x, né? Igual a uma constante que eu já vou botar como ln da constante, tá certo? Bem, e aí, esse lado aqui eu vou poder escrever como ln de w, módulo ln de x à sexta, tá? O 6 entra, vai ficar como expoente, e como eu tenho uma soma, vira um produto. Bem, quando eu aplico a exponencial, então vai ficar módulo de w, módulo de x, e aqui c, tá bom? Bem,
Então, para tirar esses módulos, né, o módulo x da sexta não precisa, né, porque ele já é positivo, mas do módulo do w, então teria que botar um mais ou menos, mas esse mais ou menos é absorvido pelo c, né, então fica w igual, vou passar para o outro lado, vai ficar, botar aqui c1 x a menos 6, tá? Então isso daqui vai ficar w, tá bom? Bem, e aí, agora eu vou olhar quem é o linha, né? Então, o linha é igual a w, né? Que é igual a c1 x menos 6. Então, isso daqui vai me implicar o quê? Eu só vou integrar. Então, quando eu integrar, eu vou encontrar que u vai ser igual. Então, eu tenho que integrar isso daqui, né? Então, vai ficar c1, aqui vai ficar c menos 5 dividido por menos 5, mais, né, c2, ok? Mais c2. Bem, e aí, com isso, né, o que é que você encontra? Você encontra quem é w. Então, w vai ser igual, vou só, quem é y, né, perdão, quem é y? É x3, u, né? Então, aquela sua expressão ali, então vai ser x3 que multiplica, então vai ficar, vou só escrever aqui, vai ficar menos c1, né, botando assim, 5x5, tá, mais c2, então vai ficar menos c1, aqui vai ficar 1 sobre 5x2, tá, mais c2 x3. Bem, essa parte aqui de x3, né, não lhe dá nenhuma informação nova. Então, você pode tomar, por exemplo, c2 igual a 0, tá? A única informação nova que você tem aqui é basicamente aqui 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, você, para facilitar a escrita, você pode tomar o c1 como sendo menos 5. Aí você simplifica o 5 que tem lá embaixo. E aí com isso, né, seu y2, você toma simplesmente como... Porque eu tomo essa escolha especial de C1, né, que é para poder facilitar. Porque constantes multiplicativas ali não vão fazer diferença. Então assim eu encontro minha segunda solução. Tá bom? Encontro minha segunda solução. Certo? E aí, vocês podem até testar, tá? Se você faz o Wronskiano das duas, vai dar diferente de zero, ou seja, elas são linearmente independentes, tá? Porque digamos que para você tomar uma segunda solução mesmo, né? Para você formar ali um conjunto fundamental, elas têm que ser LIs, tá? O Wronskiano tem que dar diferente de zero. Você pode testar que vai ser diferente de zero, tá? Bem, então vamos ver aqui outro exemplo. Tá? Vamos ver aqui outro exemplo. Você tem essa função y1, que no caso é x ao quadrado, tá? E aí, e você tem essa equação, que é x ao quadrado, y duas linhas, menos 3x y' mais 4 y igual a zero. Então, y1 igual a x ao quadrado, vamos só verificar aquela solução, tá? Vai ser 2x. Quando você pegar a segunda derivada, 2, né? Então, pronto. Então, a nossa equação, ela é uma equação linear, tá? Homogênea, ok? E aí, vamos verificar, vai ficar x2, aí a segunda derivada é 2, menos 3x, primeira derivada é 2x, mais 4 vezes a função, que é x ao quadrado. Você quer que isso dê zero, então, de fato, dá 2x2. Ali vai ficar menos 6x2 mais 4x2, né? Então, vai ficar justamente zero. Então, de fato, y1 é solução, tá? Então, y1 vai ser solução. Então, isso nos dá que y é solução. Bem, e aí, de novo, você quer encontrar uma segunda solução no intervalo 0 mais infinito. Então, não tem problema, esse coeficiente só zera no zero, tá?
e então não está no intervalo onde você quer a segunda solução. Bem, então vamos lá. A cara da sua solução, né, é só você pegar a solução que você já conhece vezes 1 U. Então, isso daqui é a grande chave do problema, tá? Então, a gente vai atrás de descobrir U. Então, antes disso, a gente vai só olhar os derivados. Então, quando eu pego y', isso daqui vai ficar 2xu mais x ao quadrado U'. E quando eu pego a segunda derivada, isso daqui vai dar xu mais, né? Aí vai ficar 2xu' mais, aí vai ficar 2xu' mais 2x2 duas linhas. Aí novamente, né? Eu posso somar esse 2 aqui, vai ficar um 4, tá? Vai ficar um 4. Então esse daqui é a minha expressão da segunda derivada. Quando eu jogar na minha equação, né? Então, por um lado eu tenho que dar 0, por outro lado a minha equação é essa. Então vai ficar x2, a segunda derivada, peraí, só errei aqui a segunda derivada na hora que eu fiz o produto. São 2. 2u mais 4x, duas linhas, mais x2u menos 3x, a primeira derivada, no caso 2xu mais x ao quadrado u', mais 4, e a solução que é x ao quadrado u, tá bom? Então, bem, quando desenvolver isso daí, vai ficar 2x ao quadrado u mais 4x à terceira u' mais x à quarta u duas linhas. Ali vai ficar menos 6x ao quadrado u menos 3x à terceira u' mais 4x ao quadrado u, tá? Quando fizer isso, ok? O que vai acontecer? Bem, eu tenho aqui 2x ao quadrado u menos 6x ao quadrado u, então dá 4x menos 4x ao quadrado u. Com esse 4 ao quadrado u, eles se anulam, tá? Então, na verdade, só vai sobrar 4x3. E aqui ainda dá para fazer, eu tenho aqui 4x3 menos 3x3, u', né? Então vai ficar x3, u', mais x4, u duas linhas, tá? Então, isso daqui eu ainda vou colocar em evidência, o x3, tá? Então vai ficar u' mais xu duas linhas. Bem, então o que eu quero é que, né? O que eu quero é que x3 u' mais x u duas linhas seja igual a 0. Bem, no intervalo que eu estou considerando, isso daqui já é diferente de 0. Então, o que me implica que, na verdade, eu vou ter x u duas linhas mais u' igual a 0, certo? Bem, e aí eu vou fazer aquela substituição, que é w igual a u', tá? Fazer essa substituição, justamente essa equação, essa equação aqui, né? Ela é linear, de segunda ordem, mas não tem o u, né? Então vou fazer aí a substituição, tá bom? Bem, essa daqui vou fazer pelo método de linear, tá? Usando o fator integrante. Então eu vou dividir tudo por x, então vai ficar, quando eu olhar, né? Vai ficar w', tá?
mais, vou dividir tudo por x também, o linha é w igual a zero, tá bom? Então, quando eu usar w igual a o linha, eu tenho isso daí, divido também por x, e aqui é o meu termo, tá? Que eu vou usar o fator integrante. Então, o meu fator integrante aqui é justamente a exponencial da primitiva dele, né? Então, ali vai dar a exponencial, quando eu resolver, dá o ln de x, então dá x. Era o que eu já tinha, né? Então, quando eu multiplicar, né? Então, eu fui e voltei. Quando eu multiplicar, então isso daqui vai ficar, na verdade, o seguinte. É w, é o meu fator integrante com w, tá? Igual a zero. Bem, e aí, quando eu integro, então vai ficar xw, tá bom? Igual a uma constante. Então, w é igual a C1 x a menos 1, tá? Ou dividido por x. Vamos escrever assim. Vai ficar C1 dividido por x, tá? Bem, então aí eu encontrei quem é w, tá? Então, bem, então quem é u, né? U, eu tenho que integrar isso daí, né? Porque w é a derivada de u, então para encontrar u eu tenho que integrar w. Então isso daqui vai ficar C1, tá? E aí vai ficar integral de 1 sobre x, né? Vai ficando assim, certo? Mais uma constante. Então isso quer dizer que u é igual a C1 ln de x mais, vou botar aqui C2, tá? Então eu encontrei quem é u, certo? Bem, e aí eu quero y, né? Então y é igual a x2u, então ele vai ser igual a, vou pegar u e multiplicar tudo por x ao quadrado, então vai ficar c1 x ao quadrado ln de x mais c2 x2. Essa parte aqui não me dá nada de novo, né? Porque é justamente a parte que já vem da minha y1. Então, eu posso tomar C2 igual a 0. E aqui eu vou tomar C1 igual a 1. Tá bem? Isso daqui vai me implicar o seguinte. Y2 igual a x2 ln de x. Tá bom? Que é a minha solução nova. Mas, se você quer... Isso daqui é a minha solução nova. Mas na questão, observe, ele quer a solução geral. Então, a solução geral mesmo, tá? É essa daqui, ó. Tá bem? Então, y2 igual a x ao quadrado ln de x é a sua segunda solução. Mas, a solução geral, ou seja, a solução geral o que é, né? É quando você escreve na combinação linear do seu conjunto fundamental. Então, y e y2 é um conjunto fundamental. Então, daí, a sua solução geral é qualquer combinação linear. C1, no caso, C1, y2 mais C2, y1. No caso aí, só trocou os números. Tá bem? Certo. E aqui, o que a gente vai fazer? Tá? Aqui é mais um exemplo, só que nesse exemplo aqui eu não vou desenvolver todo o método. Eu vou estar utilizando essa expressão estrela aqui, que a gente encontrou, tá? Porque a gente pode estar utilizando também desse artifício, tá? A gente deduziu aí como que ficaria essa expressão, tá? A gente pode estar utilizando também. Sempre que você tiver acesso a ela, né? É até mais simples, tá? Só que eu só não gosto muito de me prender a essas fórmulas, tá bom? Mas quando você tem acesso a elas, é simples sim de você utilizar e é válido sim. Você ganha até tempo, tá? Então, bem, essa expressão aí, vou copiar aqui. Então, y2 é y1, tá? Da integral. Aí você tem aqui uma fração de y1 ao quadrado, tá? Aqui você tem a exponencial de menos p
dx, tá? Bem, e para isso, né, você usa essa fórmula quando você tem a sua equação dessa forma: P y' mais Q y igual a zero, tá? Você tem que ter dessa forma, você não pode ter um coeficiente aqui, tá? Ou seja, aqui eu tenho um coeficiente, então eu vou ter que reescrever dessa forma aqui, tá bom? Então a minha equação ali, eu vou ter que reescrevê-la, então eu tenho que dividir tudo por x ao quadrado, tá bom? Vou dividir tudo por x ao quadrado, e aí, né, isso eu posso, né? Porque o intervalo onde eu estou trabalhando, ó, é de 0 a π. Então, de 0 a π, x ao quadrado não é zero, então ele não se anula, tá? Então, a minha equação, no caso, que eu vou estar trabalhando, vai ser y duas linhas, mais 1 sobre x, y', mais, aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 4x ao quadrado, y, né, igual a zero, tá bom? Isso daqui é a minha equação. Bem, verificar que y1 é solução, aí exercício, tá? Só para você testar, então, só fazer as derivadas e deixar como exercício para vocês verificar que y é solução. Então, verificou que y é solução, tá? Ok. Então, a minha equação já escrevi dessa forma, que é para poder utilizar a minha expressão aqui estrela, né? Esse daqui é a expressão estrela que a gente tinha deduzido lá, tá? Então, daí, vou só reconhecer aqui quem são os elementos. Então, bem, aqui é P, aqui é Q, tá? Então, y, né? y1 é seno de x dividido pela raiz de x. Então, bem, quem é que vai ser y2? y2 vai ser y1, seno de x dividido pela raiz de x, a integral de quem, né? y1 ao quadrado, então vai ficar seno ao quadrado de x. Vou fazer devagar. Seno de x, raiz de x ao quadrado, tá? Dx aqui. E aqui você vai ter a exponencial de menos p, né? Quem é p é justamente 1 sobre x. Eu vou botar 1 sobre t para não ficar, tá? Assim, ok? Não, deixa x mesmo. Acho que não vai dar confusão. Bem, também. Então, tenho que resolver isso daí, tá? Primeira parte que eu vou resolver é aquela ali. Então, exponencial de menos 1 sobre x dx. Então, isso daqui é a integral de menos. Aí, a integral de 1 sobre x dx é o ln de x, tá? ln de x, ok? Então, isso daqui no final das contas, né? O ln com a exponencial dá somente x e continua esse expoente aí negativo. Então, dá menos 1, tá bom? Então, aquela parte está resolvida. Então, vai ficar seno de x, raiz de x, exponencial, a integral. Aqui vai ficar x a menos 1, tá? Aí aqui, ó, vou escrever x a menos 1 não, vou escrever 1 sobre x. É a mesma coisa, né? Bem, aqui eu vou desenvolver o quadrado, né? Vai ficar seno ao quadrado. E o quadrado da raiz, eu vou botar aqui somente x, tá? Dx. Aqui, o que acontece? Eu posso simplificar, porque se eu multiplicar aqui, né? Eu estou aqui, e aqui eu tenho essa fração aqui, certo? Posso simplificar esse x aqui de baixo com esse x aqui de baixo, tá? É como se eu multiplicasse em cima e embaixo por x. Então, aquilo ali vai ficar só seno
seno de x, raiz de x. Então vai ficar 1 sobre seno ao quadrado de x dx. Então, quem é a integral do seno ao quadrado de 1 sobre seno ao quadrado, tá? Bem, se você observar, vou tentar ganhar um pouco de espaço aqui. Se você observa, 1 sobre seno ao quadrado, tá? Se você olha aqui, integral. Se você olha a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x, isso daqui nada mais é 1 sobre seno ao quadrado, né? Isso daqui é a cossecante ao quadrado, tá? Então, 1 sobre o seno é a cossecante, tá? Cossecante, então tá ao quadrado. E a primitiva da cossecante ao quadrado é menos a cotangente, tá? Então, isso daqui, ó, é menos a cotangente. Ok? Então, quem é a cotangente, né? É cosseno sobre o seno. Ok? Então, é cosseno sobre o seno. Então, aqui, ó, eu posso colocar, vai ficar seno de x, raiz de x, que multiplica menos, né, cosseno sobre o seno. Esse seno eu posso cancelar com esse seno, vai ficar um sinal de menos aí, né, cosseno sobre raiz de x, tá? Então, essa daí é a minha solução y2. Então, isso daqui é que é y2, tá? Então, posso também utilizar direto a minha expressão estrela lá, tá bom? Então, só que quando você vai utilizar a estrela, né, aquela fórmula estrela, você tem que estar com sua equação nesse formato aqui, tá? Ela foi deduzida para esse formato de equação, então você tem que estar com este formato aí. Você não pode ter o coeficiente aqui, tá? Se ele aparecer, você tem que dividir por ele, tá bom? Identifica e aí é só usar na fórmula direto, tá bom? Mas daí é bom você saber que tem a fórmula para utilizar em alguns momentos e ganhar tempo, né? Mas também que você não fique totalmente preso a ela, tá bom? Então, essa aula era somente isso que eu queria falar, tá bom? Espero que tenha ficado claro e até o próximo, nosso próximo encontro.